Eu tenho aqui esse logo de um cliente que eu fiz no Corel e eu vou precisar animar ele, porque vai ser a abertura de um canal. Como que eu vou poder fazer isso? Eu quero fazer isso ou no Premiere ou no Photoshop. Só que o meu problema é que como eu levo isso em partes para lá, para a gente poder animar cada trechinho dele. Eu já mostrei aqui algumas vezes no canal como a gente separa esses objetos em camadas. Então você vai vir aqui em janela, janela de encaixe, objetos. Aí ele vai abrir aqui no cantinho, eu tô em cima e tem aqui ó todos os objetos que eu tô usando, só que todos dentro de uma camada só. E para eu passar pro Photoshop ou pro Premiere, eu preciso que venha em camadas diferentes para eu poder animar cada trecho disso. Claro, eu posso fazer aqui, ó, simplesmente eu vou criando outras camadas e vou arrastando os objetos de camada em camada. Então eu arrasto esse aqui, ó, venho, eu arrasto para a camada 6. Pego de baixo, eu arrasto para a camada 5. Só que eu tenho muito objeto aqui. Eu estava pensando de fazer isso numa forma automática. E eu estava pesquisando isso aqui no CorelDRAW e não vi uma forma. Então eu resolvi perguntar para o ChatGPT como eu faria isso. E ele me falou para eu fazer isso através de scripts, para eu criar um script VB. Então é isso que eu vou fazer agora. Como que a gente vai criar um script que vai separar o seu arquivo em camadas automaticamente? E por que eu quero separar os objetos em camada dentro do CorelDRAW? Tem pelo menos 5 motivos principais para a gente fazer isso. 1. Facilita você mover grupos de objeto. De repente você tem ali um folder que você fala quem somos, fala dos serviços, e de repente você quer mover um objeto para cima ou para baixo, você já move o grupo inteiro de um lado para o outro. Outra coisa, você pode dar estilos diferentes para esses grupos e não precisa, por exemplo, você quer dar uma transparência na área de serviços, você dá uma transparência já na camada. E aí vai tudo dentro dessa transparência, assim como acontece quando a gente faz isso no Photoshop. Outra coisa, na hora de você mover esses objetos também é mais fácil, porque você pode mover um grupo inteiro. Uma coisa que acontece muito é quando a gente baixa os arquivos da gráfica, que eu sempre faço essa piada, que as gráficas geralmente pedem para você enviar o arquivo em Corel, eles mandam pra gente a base deles. E a base deles, se você reparar e abrir os objetos, a lista de objetos, vai ter lá uma das camadas só com aquelas linhas guias que eles colocam. Então, isso é uma outra forma para você bloquear certos objetos dentro do seu arquivo. E, por fim, uma das coisas que eu mais uso quando eu uso separar em camadas dentro do CorelDRAW é para quando eu quero mandar os meus logotipos em camadas pro Photoshop, seja para fazer uma animação ou qualquer mudança que vá precisar enviar pro Photoshop para mexer lá. Então fica comigo que eu vou mostrar isso agora. Meu nome é Bruna e esse é mais um vídeo do canal Atalho do Design. Eu não vou mentir, né, é o que eu falei para vocês, eu fui perguntar pro ChatGPT como eu faria isso de forma automática, já que eu não tava achando. Ah, Bruna, por que você não vai e grava um script? Dá para gravar script, Bruna? Dá para gravar script, você vem em ferramentas, scripts, iniciar gravação. Como funciona isso? É tipo uma action no Photoshop. Você vai fazendo os passos e ele vai gravando. Encerrou, você dá um pausar. Só que qual é o grande problema? No Corel não funciona se você abre em outro arquivo essa forma. Por exemplo, eu crio aqui uma action para separar esse daqui todo em uma camada cada objeto. A hora que eu vou abrir outro arquivo, ele dá conflito. Então não dá para criar action no Corel simplesmente vindo aqui gravar que nem a gente faz no Photoshop. Então aqui você tem que criar uma action através dos scripts. Então foi isso que eu perguntei lá pro ChatGPT e eu vou mostrar aqui para vocês exatamente a pergunta que eu fiz. Foi muito simples. Como separar todos os objetos do Corel, cada um em uma camada. Tem como ser automático ou ter que arrastar um por um? Porque eu já dei essa opção, que eu sabia como arrastar um por um. E aí ele fala que separar todos os objetos de um layout do Corel em camadas individuais pode ser uma tarefa tediosa, mas de maneira fácil você pode usar scripts. E aí é o que ele fala aqui, ó. Ativar macros, executar, criar macro para separar objetos. Macros e script é a mesma coisa, tá? O meu tá em português, tá escrito como scripts, e se tiver alguém como um português vai estar escrito macro ou vice-versa, porque é confuso isso, eu nunca sei em qual vai estar escrito qual. O meu está escrito script, se no seu tiver escrito macro, dá na mesma. O importante é você saber que ele fica aqui em ferramentas, aí vai aparecer a última opção aqui, macro ou script. Aí você vai em scripts, iniciar gravação. Aqui você vai dar um nome, tá? Lembrando, não pode ter espaço, não pode ter pontuação nem nada. Então é converter objetos em camadas. É esse que vai ser o nome. Eu vou colocar aqui em Visual Basic projetos, que é isso que a gente tem lá de programação, e dar um OK. Aí você fala, Bruna, não aconteceu nada. Olha só o que aconteceu. Ferramentas, scripts, pausar, parar ou cancelar a gravação. Então isso significa que a partir de agora, tudo que eu clicar, ele está gravando. Só que eu não quero dessa forma. Lembra que eu já expliquei que isso não funciona? Então eu vou dar um parar a gravação. Venho de novo em ferramentas, scripts, executar script.
Aqui, ó, eu vou ter que achar o script que eu criei. Eu seleciono global, VBA Project, que foi lá onde eu criei, e já tem aqui, ó, objeto em camadas. E eu vou selecionar ele e dar um editar. Agora abriu essa tela aqui. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou aqui no ChatGPT, porque eu não sei programar Visual Basic. Se você sabe, legal, você cria ali sua programação. Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colar lá, simplesmente. Apaga tudo que tá lá e eu colo aqui. Agora já tá aqui, tá salvo, na verdade. Você fecha aqui, fecha. Agora para testar a gente vai selecionar aqui, ó, lembrando, tá em uma camada só. A gente vai selecionar todos os nossos objetos que a gente quer separar por camada. A gente vai vir em ferramenta, script, executar script. Esse aqui, ó, separar objetos em camadas e vai dar um executar. E deu certo, ok, objetos separados em camadas. Olha que legal, ele separou tudo com uma macro que a gente criou pelo ChatGPT. Eu gosto de fazer as coisas manualmente, de aprender os códigos, mas nesse caso eu não sabia Visual Basic e ele me ensinou como fazer. Me mostrou qual era o código que eu tinha que usar. Agora eu já tenho lá aquele script pronto. Sempre que eu quiser converter qualquer um em código, tá lá pronto. Então se você quer testar isso, testa. Eu tive que testar algumas vezes, tá? Eu falei, depurar linha tal, porque apareceu aqui erro na linha tal. E ele teve que reparar 2 vezes o código até funcionar. Mas agora funcionou, tá vendo? Tem todas as linhas aqui e eu posso simplesmente exportar esse objeto em PSD direto. Vou dar um nome e vou dar um exportar. Manter proporção, ele faz algumas perguntas aqui que não são tão importantes, mas aqui tem uma coisa muito importante: manter camadas. Se você não selecionar isso, a hora que você abrir no Photoshop não vai estar em camadas. Vamos dar um ok e eu vou abrir agora no Photoshop para vocês verem que funcionou. E aqui está, ó, todos os objetos. Aqui esse texto, aqui só o círculo, só o do outro texto, uma linhazinha. Todos os meus objetos, cada um, estão numa camada, inclusive esse fundo aqui, ó. Então ficou certinho, super funcionou. E é isso, gente. Quando vocês não souberem, pedir pro ChatGPT ajudar nesses casos ajuda demais, porque inclusive ele pode te dar uma outra forma de resolver o seu problema de forma mais rápida do que você imaginava. Então se esse vídeo foi útil pra você, curte esse vídeo, curte o canal, que em breve eu dou mais dicas legais dessa de CorelDRAW. Valeu!